Fala aí, galera, tudo bem? Estamos começando o terceiro episódio do podcast Fala aí, Gurias, que aborda temáticas do universo feminino de forma leve, mas com muita responsabilidade. E além de mim, estou acompanhada da Thaís Fortes e da Luana Schweikart, e todo episódio a gente traz convidadas que também têm uma bagagem importante nesse universo, então, feminino, né? A gente agradece o patrocínio da Estúdio Vitória Altíssimo, que a Vitória Altíssimo e a Viviane Lindsen são as meninas responsáveis por cuidar de você da cabeça aos pés. Elas têm... O estúdio, então, é especialista em tratamento capilar, unhas, spas das sobrancelhas e também lash lifting. E elas têm como propósito, além do embelezamento, o cuidado da saúde dos seus fios, sejam dos cabelos, das sobrancelhas, das unhas ou dos cílios. Elas são especialistas na área há mais de 10 anos. A gente também agradece aos nossos apoiadores, a Lumière Produtos Artesanais, a Buenas Mate e a SS Orquídeas. Thaís, para iniciar o nosso terceiro episódio, conta pra gente aí qual é o tema de hoje. O tema deste episódio é para encorajar, inspirar, mas também destacar o trabalho feito pela mulherada. A gente sabe que as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, na política e em outros setores da sociedade. Não é à toa que nós já somos mais de 10,3 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. Mas tudo isso só foi possível graças à união e o apoio que uma mulher dá para outra. O voto é um exemplo disso. Mas hoje a gente não vai falar sobre política. O terceiro episódio, ele tem como objetivo falar de um tema igualmente importante. Afinal de contas, o Fala aí, Gurias nada mais é do que um projeto criado por 3 jovens gurias que resolveram se arriscar no universo da comunicação. Por isso, a gente não poderia deixar de fora da nossa primeira temporada do podcast o tema empreendedorismo feminino. O título do nosso terceiro episódio é Da Carreira Tradicional à Coragem de Empreender. Porque sim, para empreender e criar algo novo é preciso ter coragem. Mas quem será que vai ser a nossa companhia aqui no estúdio para falar um pouquinho sobre os desafios, as dificuldades e os pontos positivos de ser mulher empreendedora? Quem vai contar isso pra gente é a Luana. Antes disso, Thaís, eu preciso dizer que apresentação maravilhosa, né? Dos números, né? Arrepiada, Eu tava gente. com medo dos números, mas eu acho que é importante a gente destacar que esse projeto aqui também é uma forma de empreender. Afinal de contas, Com as certeza. nossas ideias... Todas as ideias novas, não só para criar algo novo, mas para mudar algo na nossa rotina ou no lugar que a gente está, também é empreender. E é uma questão de coragem, como tu mesmo disse, né? Acho que a gente também deu esse pontapé de coragem para iniciar esse projeto, né? Bom, quem é a nossa convidada de hoje, né? Vou falar algumas características dela, então. Ela é CEO, terapeuta, psicóloga, decidiu empreender com a mãe Isabel e hoje elas são proprietárias do espaço Terapias em Família, que a gente vai saber um pouco mais do que é. Uma super liderança local, é presidente do Coletivo Agbara, presidente da Associação das Soberanas da Festa Nacional do Chimarrão, a FENACHIM, e presidente do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial de Venâncio Aires, o COMPIR. Além disso, claro, ela é esposa do Leandro e mãe do Cauê, né? Não podemos esquecer que é uma parte bem importante. Nossa convidada de hoje é a Fernanda Landim. Bem-vinda, Fê. Bom dia, meninas. Vocês estão bem atualizadas já, né? Semana passada a pessoa já se tornou a presidente do COMPIR. Com certeza. Já posso pedir música, né? Pedir ali na rádio depois. 3 presidências não é bem assim. Mas obrigada, gurias, pelo convite. Eu já quero parabenizar, né? Que agora já é além de um projeto, né? Já é a execução desse programa, assim, tão maravilhoso e muito importante e interessante ficar debatendo sobre várias questões, porque o universo feminino é vasto, né? Então, é ótimo a gente ter algo assim que traga essa leveza, né? Mas que a gente possa estar se olhando de alguma forma certeza. e através de vários assuntos. A lista de assuntos vai longe, né? Esperamos, né? Porque a gente quer fazer muitas temporadas ainda. Mas, Fê, para começar o assunto, a gente sabe que tu se formou em psicologia. Como que surgiu esse interesse pela área da saúde e também como que foi o interesse por empreender? Ele sempre esteve contigo? Como é que foi? Bom, já são 17 anos formada, né? Então, desde os 21, eu me formei cedo, jovem, mas não foi uma coisa... Eu não sei como é que eu escolhi ser psicóloga, acho que a psicologia foi me escolhendo,
Eu me lembro que colegas falavam assim que a Fê sempre tem uma palavra legal para dar para a gente e tal. E eu sempre fui uma pessoa muito acolhedora. Então, colegas novos que chegavam, eu sempre... Oi, tudo bem, não sei o quê, já senta aqui e tal. Eu sempre fui essa de trazer a pessoa para... Porque eu pensava assim, se fosse eu gostaria que alguém, né, me acolhesse de alguma forma chegando num lugar novo. Então, eu sempre tinha essa postura. Claro, tentei medicina, assim, sonhava que eu ia ser médica. Hoje, realmente, vejo que não ia ter condição para isso. Queria ser ginecologista, obstétrica e tal. E aí eu cheguei a fazer faculdade não, vestibular para medicina. Óbvio que eu não passei, né? Não estava preparada nem... porque Mas eu já tu tentou estava... uma vez só, Fê? Só uma vez. Deu, né? Já havia, né? Já foi a tentativa. Tá valendo. Mas quando já. veio o teste vocacional na escola, que a gente fez, e aí eu ficava assim, porque fazia aquelas enquetes, aquelas coisinhas, aquelas pesquisinhas que a gente fazia na escola. Eu já tinha colocado que eu queria ser atriz, que eu queria ser professora, que eu queria ser várias coisas. Mas aí, depois era médica, porque eu achava muito bonito aquilo. E aí só veio 2 opções. A primeira, psicologia, de resultado, e a segunda, comunicação social. Eu disse, não, né? Comunicação social. Olha, eu num vídeo apresentando um telejornal, nada a ver. Morria de vergonha, né? Eu disse, não, acho que eu vou para psico, então vou ver o que tem ali. E aí eu comecei vou botando de opção, então, né? E fui botando e colocando, mas depois ia para o vestibular, botava 3 opções. Era tudo dentro da saúde. Era psico, nutrição e físio. Alguma coisa vai ter que dar, né? E aí entrei e me encantei pela psicologia, me encantei, assim, porque eu sempre gostei de me relacionar com as pessoas, sempre gostei de fazer esses diálogos, essas propostas, assim, de coisas. E aí foi indo, assim, que eu fui me achando dentro do campo da saúde e principalmente da saúde mental, né? Porque a psico acaba pegando muito essa área. E aí, a parte de empreendedorismo, acho que vem essa liderança. E aí é isso, né? Como eu estava contando aqui em off para vocês, fui líder de turma, participei de grêmio estudantil, depois fui uma das fundadoras da ala das mulatas no carnaval, foram 12 anos de ala, coordenando, pensando a roupa, não sei o quê. Então, também tinha essa questão que tu vai te descobrindo criativa, né? E acho que isso tem muito a ver com o empreender, porque tu dar um toque diferente daquilo que já existe ou tu vir com uma ideia muito inovadora. E eu me vejo nesse lugar, assim, muito pioneira em várias coisas, né? Começa aqui, o coletivo Aguibara foi a mesma coisa, né? De pensar num coletivo de mulheres, independente da cor que ela tenha, mas olhando para as questões da mulher negra de modo especial. E eu me vejo muito, muito semelhante ao meu avô materno, né? Que é o João Generoso, que é uma pessoa muito lembrada dentro da comunidade de Venâncio Aires. Então, ele foi pioneiro, né? Ele se envolveu na questão, a bandeira do bastião para passar em tal lugar, não sei o quê. Ele fazia esses movimentos e ele tinha esse olhar também mais focado na comunidade negra, né? Então, ele fazia essas movimentações. Então, uma coisa foi indo, então tem uma questão hereditária, mas eu fui me encontrando nesse lugar. E aí, quando eu vi, eu fui tentando transformar a psicologia daquilo que tradicionalmente as pessoas vê, né? É um consultório. Então, muitas pessoas chegam ali no espaço Terapias em Família, quando elas abrem a porta do espaço, mas eu achei que era só a salinha já, uma pequenininha sala de espera, e depois já tem lá a parte onde é que tu atenderia, né? Eu disse, não, é uma imensa sala, com outras 2 salas, e aí a gente faz os outros atendimentos, não só da psico ali, né? Então, foi mais ou menos assim que eu fui me entendendo, mas o convite de vocês me colocou assim, tipo, não, realmente, eu estou empreendendo, porque é um convite atrás do outro, assim, a gente, para abordar esse assunto. Porque é como tu me apresentou, eu acabo fazendo várias coisas, me dedicando a isso, e aí, quando vem um convite, daí eu fico assim,
que será que agora é para falar, né? Eu tenho que ir como? Qual dos papéis eu tenho que levar para esse lugar? Claro que eles vão estar junto comigo, eu vou abordar eles de alguma forma, mas que nem hoje o foco aqui é o empreendedorismo. Então, é o meu papel enquanto empreendedora chegar aqui e conversar com vocês. Então, é mais ou menos isso que eu estou me descobrindo. E que já virou uma referência para a sociedade venezuelense também como empreendedora, né? Sim. Não só de Venâncio, mas do Brasil inteiro, né? Depois a gente vai falar um pouco tem mais algo. sobre isso, sem spoilers. Mas antes tu falou do espaço Terapias em Família e assim, a gente gostaria de saber como que foi para ti poder empreender com a tua mãe. Foi uma coisa assim. É porque normalmente, desculpa te cortar, Fê, mas acho que essa observação é importante. Normalmente dizem que fazer negócio com família não dá certo. É quase, a gente não sabe se um mito ou uma verdade, acho que isso vai de família para família, né? Mas no teu caso, está dando muito certo. Sim, sim. Eu acho que quando a gente trabalha em família é algo que é um desafio, é mais um desafio, porque tu já tá, é como eu falei, tu tá ali, tu é mãe e filha dentro daquela família. Daqui a pouco tu já não é mãe e filha somente, tu já é sócia. E aí tu tem que pensar em outras questões. Então isso é o desafio. Eu gosto muito de desafio. Eu risquei a palavra difícil e coloquei tudo como sempre é um desafio. Porque eu gosto de me desafiar, eu gosto de sair, é estranho, mas eu gosto de sair da zona de conforto. Porque, na verdade, a zona de conforto é algo que, para mim, é muito parado. É tudo... Depois que tu te acostuma ali, meio que parece que o mundo, para mim, para. Então, eu vou atrás de outras coisas. Surge a possibilidade da gente fazer esse movimento de espaço quando eu queria começar a fazer alguma coisa diferente, porque eu estava ali atendendo, trabalhava por contrato, né, junto à administração. Então, assim, já tinha toda aquela... Tipo, isso eu já sei fazer, né? Eu já sei atender, atendimento para mim, ok. Mas eu quero uma outra coisa, eu quero trazer algo que tenha a minha cara, que eu não precise seguir uma regra, um modelo, eu quero criar alguma coisa. E aí, a minha mãe, ela é terapeuta holística há mais de 20 anos. Então, ela trabalha com reiki, barras de axis, ho'oponopono, florais de Bach e assim por diante, né? Várias outras técnicas, mas as que ela mais trabalha são essas. Eu falei, vamos juntar isso, né? Porque a gente está falando de terapias, né? Eu estou falando da psicologia, mas tu tem outras, e por que não agrega, né? Aí vem aquela visão da saúde integrativa. Pode dar um casamento bom isso, sim, né? E aí a saúde integrativa começa a bombar, assim, né? No sentido de olhar a pessoa num todo, não desconsiderando parte médica, nada disso, é só para somar. E aí ela, vamos fazer. E a mãe, assim, ela atendia de vez em quando lá na casa dela, fazia curso, porque ela ministra cursos também de reiki, de barras. E aí eu, mãe, vamos pegar um lugar e vamos profissionalizar, mas isso deixar legal. Vamos. E ela veio. Ela foi na onda. Foi na tua onda. Ela me deu a mão, vamos lá. E aí fomos. E a minha mãe, muito naquela coisa assim, eu vou pegar, vou abrir a porta, vou atender, tá tudo certo. Tipo, é isso só que eu tenho que fazer. E eu disse, mãe, tem mais coisa? Muito mais coisa. Tem muito mais coisa, né? Deixa eu te contar. E aí daí eu peguei, daí ela ficou naquela, disse, não, vou procurar uma sala. Procurei, daí fui, achei, que é aqui pertinho, quase vizinho de vocês. E aí eu disse, agora vamos montamos tudo, estruturamos e fizemos. E a gente ficou 1 ano, assim, como autônomas, tipo, pessoa física ainda, cada qual ali pagando o que tem que pagar, fisicamente falando, e beleza. Aí eu disse, não, mas agora vamos pegar mais pesado, vamos se arriscar e vamos ter um CNPJ. Né? E aí é o momento que eu faço todo o movimento de me credenciar junto à Secretaria de Saúde para fazer atendimentos. Então, foi ampliando assim, né? Aquilo ali, porque tem uma demanda imensa, né? Dentro da cidade. Então, assim, muitas consequências ainda de tudo que a gente passou há 2, 3 anos atrás. Eu disse, agora vamos fazer, vamos colocar, vamos entrar para jogo. E aí eu formalizei. E aí eu não sou um MEI, né? Sou um Simples Nacional, porque profissionais de ensino superior eles não são considerados MEI. Ó, informação. Não, a gente já entra como um Simples Nacional. Então, claro, as taxas e tudo mais é um valor que é totalmente diferente do que um MEI paga, né? E aí a gente eu comecei a fazer esses atendimentos e a coisa começou a
pensei, nossa, isso aqui tá indo para algum lugar que eu não sei aonde vai. E aí é quando eu começo a procurar muita coisa de empreendedorismo. Eu preciso estudar sobre isso, porque a gente não aprende isso na faculdade. É uma coisa. Então, assim, na faculdade, tu vai sair com conhecimento técnico muito voltado, né, para aquilo que tu tá para se formar. E normalmente tu já sai da faculdade mesmo, a gente fala pela nossa área também, parece que tu aprende que tu tem que ser empregado, né? Muitas vezes tu sai de lá com a formação, claro, para abrir um negócio, se tu tiver esse interesse, mas a gente ainda tem em mente, talvez essa geração nova que está vindo vai ser diferente. Mas ainda quando eu estava na universidade, muito essa ideia de que eu vou sair daqui para trabalhar em algum lugar. Claro, já se começava a pincelar alguma coisa de empreendedorismo, mas não de forma tão intensa. Eu acho que essa é uma virada de chave que ainda vai ter que acontecer dentro das academias, né? Sim, e aí quando eu fiz isso e comecei a entender e ter que dar uma cara para o espaço. Tipo, tá, o que a gente quer com isso aqui? O que a gente quer atingir com isso? E aí foi quando eu começo, então, esse processo de muitos cursos. Assim, eu passei ano passado estudando muito sobre empreendedorismo. Porque, assim, eu já tinha tentado vender alguma coisa e outra, né? Vou vender uma roupa, tentei, parei. Vou vender agora uns produtos de beleza, comecei, parei. Nunca tinha aquela coisa de uma constância, uma persistência naquilo ali. Eu pegava e parava, muito medo de vender. Meu Deus, era um sufoco eu conseguir vender alguma coisa. E aí, vou me qualificar. E foi o que eu tive que fazer. Só que tu te sente muito sozinha, porque assim, se eu sou psicóloga, eu sei como eu tenho que fazer. Mas, tipo, eu não quero só ficar nesse escopo tradicional. Eu quero agregar coisas. Para agregar, por exemplo, que aqui tem terapias holísticas, que aqui tem outros recursos. E sobre o que a gente está falando. Então, falar diretamente assim, saúde mental, não chama a atenção das pessoas. É uma coisa que não vai chamar a atenção. Pensei, não, mas então não vamos por aí. E aí, então, vamos pelo autoconhecimento. É difícil também, porque tem gente que acha que é uma besteira. Muita gente acha que é besteira. Muita gente acha que... Agora, a psicóloga não é tão pra louco assim, mas tipo... é quase que um supérfluo, sabe? Tipo, quer só ter um status de que faz uma terapia. Não, né? E aí, então, várias coisas foram se desdobrando. Até que eu chego no Elas Prosperam, né? Que a Marina meio que falou um pouquinho assim, mas foi aonde eu descubro aquilo ali. E eu até gravei uma live esses dias contando muito como é que foi esse processo de participar desse programa de aceleração, porque foi algo assim que... na minha cabeça, sabe? Abriu muito, virou muito, porque daí eu olhava e enxergava muitas outras empreendedoras. Claro, ele era um programa voltado para empreendedoras mulheres negras. Então, tu olhava assim, eu pensava, uau, que lindo isso, porque era tanto trabalho, era do Brasil inteiro, foram 1.200 inscritas e 200 entraram para o programa. E eu estava lá nas 200. Eu pensei, nossa... Daí tu fica assim, mas então o meu negócio faz sentido. Não tô que tão daí, louca assim. Aí vem a primeira validação. Não, faz sentido esse negócio. Não é uma coisa fora da casa. Eu tinha muito medo, assim, de ferir qualquer coisa. Eu tenho, né, um conselho que rege a minha profissão ali, que acompanha. Eu não queria ferir nada desse código de ética. Então, assim, eu fui dentro desse programa aprendendo a postura para a qual eu tinha que tomar, como eu tinha que me apresentar, por onde eu podia ir, e não ferindo nada, não me impossibilitando em nada, enquanto eu sou psicóloga. Né? Então, eu fui mapeando, assim, foi muito interessante. Foram 4 meses de muita intensidade, assim, porque era toda semana mentoria. E era para acelerar mesmo. Era para acelerar mesmo, total, assim. E realmente me acelerou em 1 ano, 6 meses a 1 ano o negócio, assim. Por isso que dá um choque, assim, quando tu pensa assim, mas eu já sou uma referência. E aí, tipo, mas faz tão pouco tempo, né, que a gente está formalizada, que a gente está atuando, que a gente está ali fazendo. Mas é muito satisfatório entender que, tipo, ok, estamos no caminho certo. Não terminamos nada ainda, recém é o começo disso tudo. Eu acho que, já que a gente entrou no assunto do Elas Prosperam,
Fê, tu pode dar mais detalhes, assim, isso teve um respaldo para mulheres aqui de Venâncio também, como que foi depois? Participou desses 4 meses de mentorias e o que tu trouxe de bagagem disso, como tu aplica isso na prática também, acho que é importante porque foi um programa voltado para mulheres negras empreendedoras. E isso é muito especial também, se a gente for olhar para o nosso contexto do Brasil, de ter essa representatividade, de dar cada vez mais voz também. Sim, é um programa assim que ele vai assim para dentro. Então, tu tem mentorias que te dão toda uma base de conhecimento, base burocrática de administração do negócio, de entender o que é crédito, que hora pedir, como fazer, onde é que tu encontra acesso a isso. Então, parte digital, então, porque nós estamos no mundo entre físico e digital, então toda essa parte digital eles também. E a Rede Mulher Empreendedora, que é quem promove o programa, que é uma rede lá de São Paulo. Ano passado até fui no fórum que eles fazem todo ano para mulheres empreendedoras, é muito bom. Então, eu vi ao vivo e a cores, a Luísa Trajano, da Magalu, dando uma palestra. Eu vi Eliane Dias, que é empresária. Eu sempre me refiro a ela, tipo, ela é a mulher do Mano Brown, então, tipo assim, é a minha referência. Então, várias mulheres que tu fica, assim, admirando um trabalho à distância, mas que daqui a pouco ela tá ali na tua frente, Parece sabe? que estão muito distantes. E também passou por muita coisa que tu estás passando. Exato. E aí tu vai escutando uma conversa ali, outra ali, aí tu vê, nossa, a dificuldade é a mesma e tal. Então, eu dividi, a gente dividiu um apartamento lá em São Paulo. Eu com uma que participou comigo e também foi premiada pelo programa, que ela é do Rio das Ostras, e uma outra amiga dela, elas são advogadas, uma outra amiga dela que era do Rio. Então, nós estávamos três e estava nós, assim. Então, quando a gente estava no apartamento, a gente estava conversando. E aí, como é que faz? Como é que não faz? Como é que eu posso ser? Não sei o quê. Como é que está teu negócio? Então, Elas Prosperam, ela trouxe muita coisa que é entender por dentro, por onde eu tenho que ir. Como é que eu faço um planejamento? Como é que eu organizo? Tenho uma planilha financeira? Quais os recursos tecnológicos que eu posso usar para tentar otimizar o meu tempo, para não ser tudo tão manual, não sei o quê. Então, é aquela coisa. Então, agora eu vou ter lá uma conta comercial para falar com os clientes e tal, e fazer os agendamentos, para não ficar tudo no meu número particular de telefone, fazer esse movimento. Então, coisas assim que tu fica, não, vou fazer depois. Ali não tem o tempo de tu querer procrastinar alguma coisa. Tu tem que fazer, porque vai chegar na semana seguinte, a mentora vai te perguntar, e aí? Fez? Como é que foi? Então, a gente conseguiu aprender a reduzir custos também, a saber como fazer todo o gerenciamento financeiro de organização, de tudo. Então, a gente aprende na íntegra aquilo que na faculdade a gente não vai aprender. Então, na faculdade é isso, é o conhecimento técnico que eles vão te ensinar. E, claro, é uma bagagem muito boa, porque tu vai saber como minimamente te movimentar, mas a outra parte assim é onde só a vivência vai te trazer, só as experiências vão te trazer, e aí isso vai te trazendo uma sabedoria, vai te colocando nesse lugar, como a gente fala dentro do empreendedorismo, assim, aquele papel, nossa, ela é uma autoridade naquilo que ela está falando, porque ela tem conhecimento, porque ela já vivenciou alguma coisa. Então, aprendi a vender, porque para cada fase que a gente tinha que passar, nós tínhamos que fazer um pitch. Era um pitch de negócios. Tipo, o que é um pitch de negócios? É eu te falar sobre o meu negócio, sobre o espaço Terapias em Família, e eu te cativar e tu... Não, eu quero isso para mim também. Vender teu peixe. Exatamente. Peixe. E, tipo assim, a primeira vez, então, das 200, 20... iriam ser selecionadas, não me pergunte os critérios. Nossa, já diminuiu bastante, né? Sim, de 200 para 20 iriam fazer o pitch de negócios. 1 minuto. Tu estava entre as 20. E eu fui para as 20. Mas pensa, Fazia o textinho em casa, porque eles deram, assim, tipo, olha, esses pontos aqui são perguntas interessantes para que tu tenha como trazer isso na resposta e fazer teu discurso e tal. E, tipo, tinha uma banca. E aí tu olhava tipo assim... TCC da Zero pressão. Zero pressão. Tinha uma banca, assim, só nomes renomadíssimos de empreendedorismo. Eu disse, meu Deus do céu. E aí a gente fez tudo online, isso foi gravado e só depois era colocado no canal lá da rede. E aí, só lá que a gente sabia quem eram as 10 selecionadas para continuar no programa Acelerando,
E aí fazia e gravava e marcava o tempo, não tá passando o tempo. E aí eles falavam assim, vocês usando exatamente 1 minuto, assim, é o pitch ideal. Eu fazia, dava 40 segundos. Eu dizia, meu Deus, vou ter que espichar um pouquinho mais aqui. E assim eu ia gravando. Aí eu fiz. E aí, bom, deu 15 dias para eles darem a resposta, para ver quem é que... 15 dias mais agoniantes. Né, até soltar o vídeo e tal. Eu disse, meu Deus. Aí, veio a resposta, passei. Eu disse, vendeu bem o peixe. Vendi o peixe, deu certo. Enquanto isso, a família, né, começando a ficar apavorada, porque quando eu entro no programa, eu não entro com a intenção de ganhar os 10 mil reais. Eu entro com a intenção de aprender, porque eu precisava aprender. Pensei que eu vou estar... E realmente, as nossas mentoras, elas eram também muito qualificadas, assim, pessoas renomadas, que tipo, mas essa aqui eu já vi, participou de um programa assim, sobre empreendedorismo. Ela é a nossa mentora. E aí eu não entrei para ganhar os 10 mil. Quando eu entrei nas 20... Daí, agora eu vou para jogo, então agora eu vou ter Agora tá sério. Agora eu tô aqui de verdade. Agora eu vou. E aí eu só falava real. assim, família, olha só, eu tô num programa assim, assado, e ganha 10 mil reais no final, tá? Eles me olhavam. Tá? Porque, gente, eu venho de uma família que as pessoas são concursadas, né? Eu ia te perguntar se tinha alguém que já tinha empreendido na família, não? As pessoas são concursadas. Imaginar para elas verem essa questão e tu participando de um programa sobre isso, tipo assim, Aceleração. vai São dar Paulo. certo? Então, é isso, assim, né? Então, é E aquilo... o programa é uma prova que dá certo e para Exato. mostrar, eu acho, também, né, para tua família e até para ti mesmo. Sim, porque sim, né? Claro, a pessoa também fez vários concursos públicos, né? Nunca passei assim, passei para ter chance, né, de alguma coisa. Então, para eles era aquela coisa, não tem que ser concursada. Porque a gente sabe que trabalha. A minha mãe sempre fala, faça chuva, faça sol, teu salário está lá no final do mês. Eu disse, mas se não tem isso, eu vou ter que me virar de outro jeito. Então, assim, aí eles começaram a acompanhar. Então, eles iam lá, assistiam o que eu estava fazendo. Aí, então, eles sabiam, o que a Fernanda está lá na mentoria. Tá. Então, já sabiam o que era. Então, foi indo. Então, das 10 selecionadas, mais uma enxurrada de mentorias. Eram 3 mentorias por semana, uma coletiva e 2 individuais, porque daí a gente tinha a aceleradora, que olhava muito, daí olhava mais a fundo no teu negócio, assim. Então, era uma coisa, assim, que o espaço se constituiu a partir daquilo ali. Porque aquela mentoria me ajudava muito. E aí, era um programa em parceria, que era da Rede Mulher Empreendedora, com a Visa. Então, a Visa também disponibilizava uma madrinha para conversar. Então, a minha madrinha também maravilhosa, as duas, assim, que vieram acompanhando a gente. E aí, nessa parte, aí a minha mãe entra dentro do processo. Porque até então, eu estava ali, estava aprendendo. Ela estava ali. Aí eu falei, agora tu vai vir. E ela começou a fazer... Aí ela começou, uau, né? É tudo isso e tudo mais. E aí vinha, então, a final... das 10 finalistas, 5 seriam premiadas, então cada uma com 10 mil reais, que é um capital semente, para investir no seu negócio. E mais um pitch. Só que agora de 2 minutos, e eu tinha então que dizer o que eu ia fazer com esses 10 mil reais, porque não é só assim, né? Não é tão fácil ganhar 10 mil reais. Então aí tá tudo certo. Presentinho. Exatamente. E aí eu comecei, o que nós vamos fazer? E aí, pensando, né, que tinha que ter a ver com o meu negócio. Eu não podia criar, eu estou no espaço terapias, mas eu vou investir em uma confeitaria. Não tinha nada a ver com isso, né? Então, eu peguei, disse, a gente vai fazer um projeto voltado para a educação. E aí foi quando a gente fez uma parceria com a Escola Dois Irmãos, aqui da cidade, que já tinha sido minha parceira na época do mestrado. E aí, vamos para a EJA agora, então. E aí a gente foi para a EJA fazer um projeto, né, de saúde integrativa motivacional com os alunos que estão ali. Alunos, né, que sim, também vai abranger uma grande parcela de população negra. Por quê? Porque na época que eles poderiam fazer seu percurso normal dentro da escola, muitos tiveram que parar porque tinha que trabalhar. Né? Então, eles voltam para tentar aí fazer essa conclusão, né? E poder buscar agora essas oportunidades melhores com uma escolaridade maior. E aí a gente fez todo um trabalho, foram 6 encontros que a gente fez com eles, trabalhando autoconhecimento.
inteligência emocional, crenças limitantes. Então, a gente foi, assim, nesses pontos para trazer reflexões para eles, para levar para a vida deles, para como poder se relacionar, porque hoje isso pesa muito o comportamento, né? As pessoas hoje perdem o emprego por causa de não saber se relacionar. Tem um grande currículo, conhecimento técnico maravilhoso, mas chega na hora de se relacionar, não sabe. E essa é uma grande fragilidade que vai vir aí com essa nova geração. Uma geração que está muito conectada com o celular. Não sou contra o celular, eu acho o celular muito bacana, te abre muitas portas, mas quando não usado da maneira correta, ele vai ser prejudicial. E vai ter muito problema nessa questão, porque eles têm essa dificuldade. O que antes a gente via pessoas 20, 30 anos numa empresa, hoje eles não ficam nem um dia. É difícil hoje. Eles não ficam. Isso aqui não é para mim. Tem a conexão ali no smartphone, né, na rede, mas não tem aquela conexão pessoal que hoje é tão importante, né, não só para o mundo do trabalho, mas também para poder conviver em uma sociedade sadia, né? Fê, tu falou do autoconhecimento, que é algo que vocês trabalham bastante no espaço. E para empreender, eu imagino que tu também teve que te autoconhecer e vencer até alguns medos, algumas coisas que às vezes a gente coloca como empecilho para dar um passo e ter coragem de criar algo. Como que foi esse processo para ti? Isso foi o mais desafiador quando tu decidiu empreender? Sabe que esse processo ele não começa agora, né? Esse processo ele já tem uns 3 anos assim, real de constante de estar fazendo. Eu tenho a minha psicóloga, né? Tudo bem, a minha psicóloga também. Tenho os recursos das terapias holísticas junto com a minha mãe ali, então a gente também faz. E, assim, se autoconhecer é fundamental para qualquer pessoa. Então, essa é um outro desafio para nós dentro do espaço, porque o nosso nicho ele acaba ficando bem amplo. Porque eu não trabalho direcionado para terapeutas, eu não trabalho direcionado só para mulheres, eu não trabalho para nada nesse sentido tão específico. Eu trabalho para um autoconhecimento, e o autoconhecimento faz parte de qualquer pessoa. Então, ele se torna amplo e cativar as pessoas num contexto onde eu quero os resultados agora, neste momento. Não, mas tu tem que ter um processo, tu tem que... Tá, mas como tu vai chegar nesse resultado? Tipo, a pessoa não sabe, ela só quer o resultado. Então, eu não quero fazer um esforço, eu não quero pensar sobre isso. Se tu puder pensar e fazer por mim, melhor. De mão beijada. E às vezes as pessoas procuram a terapia, o psicólogo, achando que o psicólogo vai dar a resposta. Pensando na tua profissão também. Pensando que o psicólogo vai dar a resposta do que ela está sentindo, do que ela tem que fazer para resolver. E por experiência própria de quem faz terapia, não é assim. Sim. É realmente um autoconhecimento. É tu que precisa parar e refletir sobre as tuas questões, sobre o que tu precisa fazer. O profissional vai estar ali para te dar o suporte, claro. Mas é a tua reflexão, a tua autorreflexão. Sim, exatamente. Então, as pessoas, sim... Muitas pessoas, elas vêm, elas querem uma ajuda, elas querem uma resposta, mas então o que eu tenho que fazer? E aí tu explica, sim, dá para fazer isso neste momento, mas, né, vamos continuar trabalhando. Continuar nunca acontece, porque a pessoa não volta mais. Então, assim, fica aquela coisa também muito no âmbito paliativo. Melhorei um pouquinho. Não vou mais. E não vou, preciso mais, estou bem. Né? Tô legal. E aí a gente só fica esperando o estouro, porque daqui a pouco tu vai voltar pior do que tu já tinha chegado antes. Então, é essa consciência que até no nosso canal do YouTube a gente traz isso, né? Com perguntinhas assim, vídeos que nem são tão longos assim, não dá nem 10 minutos, digamos assim. Mas a gente está lá para dizer, você se conhece? O que é autoconhecimento? O que é inteligência emocional? Agora vai vir, tipo, vamos falar de resiliência, porque a gente está falando dessa capacidade de conseguir lidar com essas adversidades, com momentos que são mais difíceis, e muita coisa tá lá na tua infância. Coisas que tu carrega e vem vindo, porque até então tu achava que era assim mesmo. E aí aqui tu descobre que, bom, tem conexão, e aí como é que a gente vai trabalhar com isso? E a gente começa a fazer todo um trabalho reflexivo. Eu tenho muita questão de ansiedade. As pessoas não sabem identificar a ansiedade. As pessoas acham que a ansiedade é ter a dor no peito, é suar a mão, é ter falta de ar. Eu disse, sim, isso é a consequência. O que te causou isso? Não sei.
Então, as pessoas não sabem identificar. E a ansiedade é a identificação do que está te gerando, né? O que é o gatilho que está te acionando e está te deixando nessa situação. Pessoas assim, pois é, mas aí faz isso, faz aquilo, vou no médico, tomo remédio, para. Falei, tá. Coisas que vêm no teu corpo, no teu físico, também tem fundo emocional. A insônia, uma dor de estômago, né? A própria diarreia também é outro sintoma, né? Várias dores de cabeça, enxaqueca, não sei o que lá. Então, presta atenção, mas se tu não tem o autoconhecimento desenvolvido, tu não vai identificar. E é isso que a gente fica. Então, eu sempre também aviso, é um processo que é mais longo, mas se tu se dedicar, ele pode ser um pouco menor. Então, eu tenho agora, muito feliz, assim, agora a gente encerrou, mas, tipo, de situação de um relacionamento abusivo. E o quanto foi difícil aquele processo ali. Imagino que não só para tua paciente, mas para ti também, sim, né? Enquanto profissional. Sim, porque tu vê aquela situação, tu vê a pessoa tentando justificar, porque a pessoa fica dentro desse contexto, assim, ela fica justificando, não é. Não porque quer ela achar, é enxergar a não resposta. É, né? não pode ser, não. Daí tu vai. Às vezes eu dou, assim, meio que uns choques, assim, tipo, olha só. Choque de Se realidade. se a gente continuar assim, provavelmente vai ir por esse lado, né? Não é para assustar, mas é para trazer e tentar. É necessário. Porque eu também sou muito transparente, assim, com as pessoas que eu atendo. Eu não fico ali, tô vendo que aquilo não sai do lugar e eu fico ali te enrolando, sabe? Só para tu tá vindo ali. Não é esse o propósito. Não, eu quero que tu venha aqui para sair bem. Porque terapia é bom, mas a gente não é... É como se fosse uma muleta, sabe? Quebrei o pé, eu preciso de uma muleta ali por um tempo para conseguir me locomover. Daqui a pouco essa muleta vai sair. Então, assim, autoconhecimento é tu conseguir gerenciar o máximo de questões, né, de adversidade, situações difíceis, sem precisar o tempo todo eu recorrer para alguém para perguntar alguma coisa. Eu tenho que saber. Se eu me conheço, eu consigo me gerenciar. Então, eu tive, né, há tempo que eu vinha olhando, né, me olhando, me entendendo, me observando, e aí chegou um ponto que, tipo, agora eu já consigo lidar melhor. Claro, dependendo da situação, a gente fica lá embaixo. Fica. Um tempo, outro e tal. Daqui a pouco tu começa de novo. Aí tu vem, mas tu passa bem mais tranquilo. Eu tenho diagnóstico de ansiedade generalizada. Também já tive diagnóstico de depressão, logo depois que eu me formei, assim, porque eu não conseguia trabalho. E as pessoas olhavam para mim assim, ai, que novinha que ela é, o que ela vai saber para me ajudar? Eu disse, ai, meu Deus, o que eu faço? Eu não conseguia ingressar no mercado de trabalho. E aí eu despenquei sem nem perceber. Quem percebeu foi minha mãe, porque eu só ficava dentro do quarto, era verão, janela fechada, dormindo. Ela que chamava que eu tinha que almoçar, ela que dizia, vai tomar um banho. E aí chegou um ponto, tipo, cara, a gente precisa ir no médico? Não dá mais. Eu me lembro, assim, dela escancarando a minha janela, assim, levanta, vai tomar um banho, a gente vai no médico agora, que eu já marquei o horário. Daí eu fui, e aí eu comecei a tomar medicamento na época. Eu fui tomando e fui seguindo o que a médica dizia. Na época eu nem estava mais em terapia com psicólogo. Mas fui indo. E eu fui voltando, assim, fui voltando. E aí eu fui entendendo que a minha ansiedade era por não conseguir trabalhar, minha ansiedade e minha depressão era por causa disso. E eu estava já soberana, porque foi um período antes disso, eu já estava soberana, porque eu também tinha participado antes da FENACHIM, não tinha ganhado, né? A FENACHIM de 2008. E aí eu volto na FENACHIM em 2010, com a cara e na coragem, porque a família não queria. Tipo, então tá, vai. Já tem 25 anos, já deve saber, né? Por tua conta e risco. Aí eu fui, eu disse, meu Deus do céu, vou lá. Aí eu fui, e aí eu passei a FENACHIM já num processo gradativo de retirada de medicamento. A médica só não retirou, porque ela assim, tu tá a mil, daqui a pouco tudo vai parar. E aí, então, pelo menos para te manter estabilizada, né? Mas aí foi bem de boa, assim, quando eu vi, saiu o medicamento. Por isso que eu digo, assim, também, medicamento, para mim, também tem essa finalidade. É um momento, eu não preciso depender a vida inteira de um medicamento.
Até porque a gente não nasce para tomar medicamento o tempo todo, né? Então, essas reflexões eu fico trazendo o tempo todo para as pessoas e tentando cativar, assim, tipo, escutem sobre isso, né? Pensem sobre isso. E se escutem, eu ia dizer, escutem também o que o teu corpo está falando, Exatamente, né? O que a tua exatamente. mente, às vezes, está pedindo. Porque quando começa a identificar esses gatilhos, como tu falou, né, Fê? A gente começa a se entender ainda mais. Exato. E aquilo que causava ansiedade, a gente já vai saber, olha, é isso aqui. Vou evitar. Vou evitar essa situação porque é isso aqui. E Eu esse é o já segredo. sei. Esse é o segredo. Tu identificar o que te causa ansiedade e tu saber manejar isso para que, se antes eu ficava com dor no peito, falta de ar e dor de estômago, se eu só ficar com um pouquinho de falta de ar, mas as outras duas coisas não aparecer, nossa, eu já evolui muito. E é isso. E as pessoas não entendem. E o papo tá muito bom, mas falando em reflexão, em contribuição, a gente tem uma participação muito legal da Bárbara Teixeira, que a gente vai acompanhar agora. E ela traz, então, também apontamentos bem importantes sobre o tema. Vamos acompanhar, então? Fala, gurias! Oi, eu sou a Babi Teixeira, tenho 33 anos, sou publicitária e idealizadora do Amarelo Magenta Estúdio Criativo. Há 6 anos eu oficialmente estou nesse mundo do empreendedorismo feminino. E eu falo oficialmente porque eu acredito que quem tem essa alma empreendedora não precisa efetivamente ter um CNPJ para exercê-la. Então, eu sempre empreendi nas minhas ideias e acredito que se possa empreender dentro de outros negócios, em outras iniciativas, mas com o CNPJ direitinho assim, são 6 anos de Amarelo Magenta. E há mais ou menos 2 anos atrás, eu escrevi um textinho que traduziu bem o que é o meu sentimento em relação ao mundo empreendedor. Coloquei assim: nunca sobra tempo, mas a gente sempre tenta fazer algo a mais. A gente aprende a lidar com agenda, remessa, retorno, cobranças, responsabilidades, pontos de vista, ansiedade, insights, e ainda damos conta de responder as perguntas do mundo sexista. Quando vai ter filho? Vai casar? Teus pais te ajudam? Por vezes a gente conta os pilas, outra as lágrimas, e muitas vezes a gente perde a conta do tamanho da satisfação de seguir fazendo o seu próprio trabalho e até inspirar o de outros. E não haveria como seguir outro caminho. Afinal, empreender é o que te faz feliz. O nosso negócio existe muito antes da gente do que efetivamente acontecer do lado de fora. Teoricamente, ser empreendedor é desafiador para qualquer pessoa, mas quando a gente fala das mulheres, a gente esbarra sempre em uma sociedade que ainda tem muita herança machista. Então a gente sente isso na pele, de ter que estar sempre fazendo assim um pouquinho a mais para atingir o mesmo nível de respeito, de espaço, de lugares de fala. E eu acredito fortemente que a gente só vai conseguir realmente vencer isso ou atingir esse nível de igualdade ou equidade se unindo umas mulheres às outras, né? Por meio de iniciativas como apoio, parceria, a gente comprar de outras mulheres, a gente escolher empresas de outras mulheres, votarmos em mulheres, porque precisamos ocupar espaços assim como os homens já ocupam há muito tempo. Isso a gente só vai conseguir fazendo isso apoiando umas às outras. Eu gosto de dizer que as mulheres, concorrência sempre existe e concorrência é essencial para que todos os negócios se motivem a sempre buscar inovação, novas referências, fazer diferente. Então, a concorrência só ela não pode ser uma empresa contra outra, uma mulher contra outra. É correr junto para fazer o diferente. Porque os nossos corres são nossos, né, gurias? Então, a gente precisa se unir para chegar mais longe, respeitando o espaço de uma das outras, individualmente, mas coletivamente a gente precisa estar juntos. E é só assim que a gente vai diminuir esse ato entre homens e mulheres no empreendedorismo. Entendendo que tem espaço para todo mundo brilhar, tem público para todo mundo atingir, e quanto mais espaço a gente conquistar, mais vai ser fácil de observar que o nosso público tá ali pra gente,
que nossas conquistas estão ali pra gente, assim como estão para outras pessoas também. Eu confio muito, eu acredito muito no poder das mulheres, embora que a gente assuma muitos papéis na sociedade, a gente tem muita garra, muita convicção, muita energia para conquistar muito mais. E empreender é desafiador, como muitos desafios na vida, mas é muito satisfatório também. Obrigada, Babi, pelo seu depoimento, né? Incrível, não tenho o que falar. E já trazendo também para o nosso papo, assim, a Babi falou muito do empreendedorismo feminino. Fê, como é para ti essa rotina de ser uma mulher empreendedora e também, né, uma mulher negra, o que pesa bastante nesse contexto? Como tu enxerga esse cenário? É um cenário que acaba demandando realmente bastante, porque é um desafio constante. É como ela falou, a gente tem que estar sempre se colocando, a gente tem que estar sempre mostrando mais. E ela, como uma mulher branca, dizer, a gente tem que se colocar mais, eu vou te dizer que eu vou ter que me colocar 2 vezes mais, porque eu sou uma mulher negra. Né? Nós somos lá no ranking de salário, nós somos a última, nós ganhamos menos que todo mundo. Né? Todo mundo. Então, aí a gente já vê que a questão do empreendedorismo feminino, pensando no gênero feminino, há uma questão que não é de igualdade dentro do eixo feminino, mulher, do gênero feminino. Então, a gente também tem que correr um pouco mais para conseguir estar em vários lugares. E concordo super com a Babi no sentido assim, nós precisamos ocupar lugares. Para ocupar lugares, a gente precisa se colocar. A gente precisa fazer o movimento de, olha, eu vou. Então, às vezes, esse eu vou, mas eu vou ser a primeira a estar indo lá. Nunca vi ninguém nesse lugar. E aí o desafio aumenta mais um pouco. Porque tu fica naquela insegurança, será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou conseguir? Então, realmente são atos de coragem, são atos onde tu tem que ter muita resiliência para não desistir. Né? Entender que agora, aqui, eu errei aqui, não era por aqui que eu tinha que fazer. Tá, como é que eu aprendo com isso aqui? Isso é conseguir se autoconhecer, isso é conseguir ter a resiliência, é fazer o movimento, eu vou aprender com isso e não só me frustrar porque eu errei. E aí eu não faço mais nada. Não, vamos lá, vamos refazer essa rota. Ter a humildade de fazer o movimento. De reconhecer que se errou e que agora eu preciso fazer de novo. Que isso não é perder tempo, porque se tu começa a fazer uma reconstrução, isso não é perder tempo. Perder tempo é tu ficar frustrada, se debatendo sozinha, indignada e não fazer algo que... Tá, mas vou algo chegar... que efetivamente mude, vou chegar a algum lugar? Cenário. Não. Agora, se eu fizer, eu vou. Então, a gente precisa estar se colocando nos lugares. Por mais desafiador. Mas não teve ninguém. Então, seja tu a primeira e vai lá. E faz. E tenta. Então, a gente precisa, sim, ocupar espaços. Mas a gente precisa entender que a gente precisa se colocar a estar para ocupar esses espaços. Porque, senão, não vai fazer diferença nenhuma. A Babi falou também sobre o apoio entre as mulheres e valorizar o que outras mulheres fazem. Acho que esse é o caminho, Fê, para a gente conseguir avançar enquanto sociedade. E pensando que, como eu falei na abertura, sobre a apresentação do tema, é uma apoiando a outra, senão a gente não vai para frente e não vai conseguir ocupar esses espaços. Exatamente. Então, quando a gente começa a fazer o exercício, sim, eu vou comprar de uma outra mulher, sim, eu ainda olho, eu vou comprar de uma mulher negra, né, porque faz todo um movimento Black Money que a gente conhece também e faz muito parte do cenário da população negra, dando um exemplo. Mas se a gente faz isso, se eu resolvo e entendo que quando chegar um momento de eleição de política, eu vou olhar o cenário, vou entender quantas mulheres estão se candidatando e sobre o que elas estão falando, até para entender, eu vou votar então em alguma delas. Então, é fazer movimentos assim para a gente conseguir trabalhar e construir novas frentes, né? Fazer diferente, conseguir realmente dar uma baixada de bola, né? Num machismo, num patriarcado, para que a gente consiga realmente evoluir, ter essa evolução e conseguindo se agregar mais, né? E se fortalecer enquanto gênero.
A gente sabe que a vida de empreendedora não é só dias de glória, né? Tem os dias de luta Os também. perrengues. E a gente quer saber, assim, se algum momento da tua vida de empreendedora chega a bater o cansaço, chega a passar por bastante dificuldades, assim, que tu julga importante ressaltar pra gente. Vários momentos que a gente, ainda mais nesse início, não vou saber dizer se daqui a pouco, conversando com alguém que já empreende há mais tempo, se isso bate ainda. Mas para quem está no início, como eu, dentro do espaço Terapias em Família, atacando, né? Que é um ataque, tu vai, tipo, agora eu vou ali, vou jogar, vou fazer, vou acontecer. Porque tu fica no presencial e tu fica no digital. E aí tu tenta fazer vários movimentos para se mostrar também, para ser cada vez mais reconhecida. Mas, às vezes, assim, o desânimo bate. Né? E já, em um momento, eu já cheguei, tipo, eu acho que eu vou ter que parar com tudo. E voltar para aquilo que a gente já conhece, tentar trabalhar em algum lugar, né, ser a funcionária, né, e não me preocupar, porque o empreendedorismo é assim. A gente trabalha, a gente só vai receber se a gente realizar ou a venda de algum produto ou a realização de algum serviço. Se eu não fizer isso, eu também não vou receber. É diferente de quem é um empregado que chega, eu começo tal horário, eu bato meu ponto, eu saio em tal horário, bato meu ponto. E até eu trabalhando nesses contextos, se a pessoa faltou ao atendimento ou não, lá no final do mês eu estava recebendo. Cumpri minha carga horária. Agora, no empreendedorismo, não. Se a pessoa não vier, não. Né? Então, tipo, eu preciso. Então, a gente está sempre... Às vezes, a gente não dorme. Não, eu não durmo, às vezes. Às vezes, eu fico ali, a cabeça matutando. E aí, vem uma ideia. Aí, já puxa um caderno e já risca, não sei o quê. Eu pego um bloco de notas no celular e já escreve alguma coisa para não esquecer. Né? Que são os insights que a gente chama para conseguir fazer. Então, mas eu cheguei a pensar. Eu acho que não deu mais. Aí, eu olho para trás. Mas em um ano eu já fiz tanta coisa, né? Eu conquistei um prêmio de R$10.000, eu consegui fazer isso, a gente está aqui. Não, vamos lá, vamos continuar. Dá aquela baixada de ânimo, mas daqui a pouco a gente volta, né? Porque aí não é só o trabalho, a gente tem uma família, a gente tem um filho, a gente tem a gente também para pensar, não é só no negócio. Então, por vezes, dá... Muitas vezes esse desespero, assim, de tipo, por onde eu vou agora? Neste momento atual, eu estou muito numa produção de conteúdo, né, para o digital, né? Então, alimentando todos os dias lá o canal do YouTube que a gente tem, né, convidando as pessoas para se inscrever e tal, e curtir, já e assistir. Qual é o canal para as pessoas se inscreverem? Não, é bem simples. É o Espaço Terapias em Família. É o mesmo. Encontra, sim. Espaço Terapias em Família vai encontrar no YouTube, no Instagram, no Facebook, que são por onde a gente está digitalmente falando, né? Mas a gente está ali, né? Todo dia colocando, divulgando os serviços que a gente tem. Então, falei da minha mãe, falei da minha parte, mas ainda tem um tarot terapêutico, tem a massagem intuitiva, que a gente tem uma massoterapeuta que trabalha ali com a gente também, né? Presta o serviço dela ali dentro, que é a Marúcia. Então, a gente tem várias ferramentas para ajudar as pessoas a se autoconhecer. Porque a questão que eu converso e sinto das pessoas no sentido, como eu faço isso? Ai, tu fala, tá, parece tudo tão simples, mas como é que eu vou fazer isso? Tipo, detectou, mas como é que eu faço? Eu disse, então, vem com a gente, né? A gente também agora está com um programa de mentorias para isso também, juntando a questão dos arquétipos. Então, tem vários recursos para conseguir. Mas é isso, a gente tem que cada vez se redescobrir para que a gente não esmoreça, assim, e desanime, porque tem altos e baixos, a gente tem que olhar também todo um cenário, assim, como é que está o externo, como é que está a movimentação de economia. Até isso a gente tem que aprender, porque daqui a pouco alguma coisa não está legal e a gente vai começando a... Ah, tá, é assim, é o momento, daqui a pouco vai melhorar, daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisa linkada com parceiros, que é uma coisa que a Babi também fala, né, da gente conseguir fazer esses movimentos de parceria, é bem legal e te fortalece. Aí tu olha assim, a pessoa... Só de olhar, a pessoa, tipo, eu também estava precisando de ter aqui, né? Daí a gente pega e vai.
Mas aí já passou, assim, essa vibe de tipo, vou parar com tudo e tal. Não, já tá tudo certo. E além dessa parte mais, assim, negativa, né, que te faz, às vezes, pensar, tem a parte positiva, né, que te proporciona ter uma flexibilidade maior de horários, como é que é essa organização tua. Tem que falar da parte boa também, né, gente? Até pensando que tem a família. A Fê comentou do filho, tem o casamento, tem tudo isso. Então, precisa conciliar as duas coisas, tudo, né? né? O negócio Sim. e a família. Acho que uma das coisas mais interessantes do empreendedorismo é essa flexibilidade de horário, né? Porque é isso. Mas tu não tem um ponto, uma carga horária para cumprir, mas tu consegue ser muito flexível. Então, tu consegue agendar coisas. Hoje eu entendo, assim, a movimentação do espaço terapias em termos de funcionamento, qual é o turno que eu tenho mais, assim, que eu tenho que estar ali, porque é onde vem mais a demanda do público para atendimento. E aí eu começo a me organizar. É muito mais tranquilo de fazer. Isso é a parte bem boa, assim. O ponto positivo. O bônus. É bem bom. E essa parte de férias, assim, tu consegue te organizar para ter? Olha, eu venho trabalhando isso na terapia, tá? É um dos temas da terapia. Toquei no ponto. Eu venho trabalhando isso com a minha psicóloga para que sim, eu consiga ter o meu momento de férias. Eu vou dizer que o meu momento de férias, né? sim. Lazer. Eu aproveito todo o feriado que tem, dá um feriadão, um feriadinho, eu tô aproveitando. Mas as minhas férias foi praticamente o feriadão de carnaval. Mas, assim, é uma coisa que eu venho numa construção e para entender que, sim, eu preciso desse tempo. Antes eram coisas que eu nem aproveitava, tempos que eu pudesse estar mais relax em casa também. Mas ainda é um processo que eu vou ter que construir. Mas é importante, sim, ter um momento. Agora eu vou parar, nem que seja 10 dias, uma semana, que seja, não é o ideal, né? Que dizem que o ideal de férias é realmente 30 dias. Porque é lá no 20º dia que realmente o teu corpo relaxa, desliga total da rotina que tu tem de trabalho. Ó, vamos querer férias de 30 dias a partir de agora também. Vamos avisar. Já vamos avisar os nossos chefes. Gostamos. Mas enfim, estamos nos organizando para isso. Assim, também é essa questão de conseguir se qualificar, se permitir, entender. Porque o ideal que eu busco é isso, assim, né? Que o espaço consiga ter uma caminhada onde eu consiga observar não tão de perto, né, num monitoramento tão assim de ter que estar executando ao mesmo tempo, mas monitoro, mas conseguindo deixar as coisas fluir também por conta. A gente vai fazer mais uma interrupção no nosso papo aqui no estúdio, porque nós temos mais uma participação em vídeo. Dessa vez é da Bruna Fischer, ela que é empreendedora, tem 2 marcas no ramo da confecção. E quando eu perguntei para ela como eu poderia identificar ela aqui no podcast, ela pediu para dizer que ela é apaixonada por costura, pelo tradicionalismo, até porque ela participa de provas de laço. Que legal. Então a gente vai ouvir agora a Bruna Fischer, que tem essas 2 marcas de confecção. Oi, fala aí, gurias, tudo bem? Eu então sou a Bruna, tenho 24 anos e sou empreendedora, né? Sou empreendedora no ramo da costura, já fazem uns 3 anos. Tenho meu ateliê de costura, tenho 2 marcas próprias e hoje então eu vim falar um pouquinho sobre o meu negócio, sobre empreendedorismo, né? Bom, eu desde nova sempre fui muito ativa, né? Quando eu tinha meus 14 anos, eu já queria trabalhar fora, né? Já enchi o saco da minha mãe que eu queria trabalhar fora, queria ter minhas coisas e tal. Eu morava no interior, então o acesso é um pouco mais difícil, era um pouco mais complicado, né? Mas logo depois eu já fui trabalhar fora, já comecei a conquistar minhas coisas. E em 2020 eu tive a oportunidade, então, de ter o meu próprio negócio, né? Eu sempre fui apaixonada por costura desde nova também, desde pequena. Aprendi com a minha mãe, né? E sempre fui muito apaixonada por isso. Então, quando eu pude juntar o meu sonho de ter meu próprio negócio com a costura, eu me joguei de cabeça, né? Comprei um ateliê já pronto, né? A primeira das minhas marcas prontas e fui levando meu negócio, né? Em final de 2021, início de 2022 ali, tive a oportunidade de criar minha outra marca, uma marca que tem a minha cara, né? Uma marca de vestuário de moda campeira, né? De bombachas que fazem parte também do meu dia a dia.
E com certeza, então, é uma marca que tem a minha cara. Hoje, graças a Deus, tudo anda muito bem, né? E eu acho que sobre empreendedorismo, quando eu penso em empreendedorismo, sempre vem 2 pontos muito fortes na minha cabeça, assim, 2 palavras, né? O primeiro é o desafio. Eu acho que quando a gente empreende todos os dias, a gente enfrenta desafios. E acho que não só eu como empreendedora, mas todas as empreendedoras, né? Seja com fornecedor, seja com a produção, seja, né, com o cliente, qualquer desafio que for, a gente tem que enfrentar. E, nossa, eu junto com o meu negócio evolui muito nesses 3 anos, então, né? Eu lembro lá no começo que quando tinha alguma coisa para resolver, assim, algo não tão agradável, eu muitas vezes me desesperava e pensava, ai, como isso não tá dando certo, meu Deus, como eu vou resolver, né? E hoje eu sei que faz parte, né? Faz parte de ter um negócio, de empreender. Acontecem coisas no caminho que talvez não são tão agradáveis e a gente tem que resolver. Tem que ter calma, tem que, né, saber levar e com o tempo certo tudo vai se resolvendo. Esse eu acho que é um dos pontos bem fortes do empreendedorismo. E hoje também nada cai do céu, né? A gente tem que lutar, tem que batalhar muito pelo que a gente quer. Então eu acho que empreender é isso, lutar pelo teu negócio, todos os dias, né? Ir atrás de coisas novas, aprender coisas novas para conseguir levantar cada vez mais o teu negócio, né? E outro ponto, assim, que eu sempre, quando me perguntam, quando falo de como é ter meu negócio, de como é empreender, para mim, a gratidão, né? Nossa, como eu produzo peças de roupa, né? Quando eu vejo uma pessoa sair na rua e vejo uma pessoa usando uma peça minha, me dá um sentimento que na verdade eu não sei nem explicar, né? É uma gratidão imensa de ver aquela pessoa usando, de ver que ela gosta de usar, que eu tô fazendo bem pra ela. Pra mim é gratificante demais. É um sentimento que não tem como explicar. A minha outra marca que eu tenho, que é de roupa infantil, então muitas vezes eu faço vestidinhos de princesa para as meninas, para as crianças, e eu vejo o sorriso no rosto delas, o brilhinho nos olhos, e isso não tem, gente, não tem o que pague, né? Então, um dos pontos, eu acho, dos pontos mais sensacionais para mim é a gratidão que eu tenho quando eu vejo esse sentimento das pessoas usando o que eu produzi, o que eu faço. Então, todos os dias eu me sinto motivada a produzir para isso, né? Para os meus clientes, né? Para outras pessoas. E eu acho, assim, o que eu quero deixar para todo mundo: lutem pelos seus sonhos, pelos teus objetivos, trabalhe duro, né? Às vezes a gente se sente cansada, tem semanas que a gente se esgota, que tem bastante coisa. Eu, por exemplo, sou sozinha no meu ateliê hoje, né? Produzo tudo, mas mesmo muitas vezes me sentindo esgotada, no fim, quando eu vejo a minha peça pronta, vejo meu cliente usando, é muita gratidão. Então, eu acho que são os 2 pontos, assim, que eu queria trazer, né, do empreendedorismo hoje. Gurias, sou muito grata por participar desse episódio. Muito obrigada pelo convite e muito sucesso aí pra vocês, tá bom? Beijão! A gente quer agradecer a Bruna Fischer, que é proprietária da Laluna Moda Campo e da Mel's Ateliê Infantil, pela participação. Ela falou sobre coisas muito legais, gratidão, sobre os desafios, e também encorajou a mulherada a se aventurar aí no mundo do empreendedorismo. E Fê, devolvendo para ti, para fazer uma reflexão, a gente gostaria de saber o que mudou em ti, da Fernanda antes de empreender para a Fernanda que agora empreende e também tem tantas descobertas ao longo desse tempo. Quais foram as principais mudanças na tua personalidade? Uma das coisas que empreender fez total diferença na minha vida foi eu entender que o tempo não é só o agora. Eu aprendi a olhar a longo prazo, a entender que, bom, eu planto agora, as coisas não vão sair no tempo que a gente quer. Cada coisa tem seu tempo. Tem coisas que são mais rápidas, tem coisas que vão levar mais tempo.
mas eu quero olhar para trás depois, quando eu chegar nesse meu tempo lá da frente e entender, eu plantei isso lá, eu fui cultivando, eu fui agregando cada vez mais coisas. Então, a administração do tempo, de entender que o tempo não é só no agora, que eu tenho, sim, o meu passado, mas como é que eu vou construir esse meu futuro? O que eu vou trazer de contribuição, que é uma coisa que eu muito falo para as pessoas que eu atendo. Ninguém veio para cá para passear. Se eu estou aqui, alguma coisa, né, eu vou ter que fazer, eu tenho que contribuir, e essa contribuição não é só para mim, porque empreender é algo assim, ou eu me identifico com alguma coisa, eu tenho um grande interesse em tal coisa. Para mim, deu acaso que a minha profissão é algo que eu me apaixono e sou apaixonada por ela, e dali eu transformo várias outras coisas. Mas, às vezes, a gente conhece várias histórias de empreendedores que trabalhavam numa empresa, fazia tal coisa. Quando eles saem de lá, eles estão fazendo uma coisa totalmente diferente. Mas por quê? Porque sempre foi o desejo deles. Então, o empreendedorismo, ele se move através de um desejo que a gente tem de fazer algo que a gente gosta muito e que a gente se identifica muito, né? Como a Babi, né? Como a Bruna. Então, elas trouxeram isso e transformaram num negócio e contribuem, né? O nosso trabalho, todo o trabalho, tem que contribuir de alguma forma para o todo, para o coletivo, não só para nos satisfazer. Então, a gente tem aquele prazer de fazer, e é isso. Mas acho que a grande transformação foi eu entender que para tudo tem seu tempo. Para tudo tem seu tempo. Por mais que a gente se revolte, que a gente desanima, que a gente vê, meu Deus, que empecilho é esse? Como é que eu vou passar por tudo isso? Mas é um dia de cada vez. Empreendedorismo é isso, mas eu vou vivendo um dia de cada vez, mas eu estou mirando lá, mas eu quero chegar lá na frente. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E às vezes a gente já é, como eu disse para vocês, né? Hoje eu me entendo como eu sou uma referência, não só no empreendedorismo, mas em vários outros setores que eu também faço parte. Então, é isso aí, vamos seguir. Já cheguei em algo que eu idealizava para mim, enquanto uma pessoa que hoje empreende, né? Uma referência em vários setores, e aí a gente entra também no trabalho voluntário, né? Sim. Presidente já 3 vezes de 3 instituições, da Associação das Soberanas da FENACHIM, do Compir e também do Coletivo Agbara, né? E a gente quer saber como a Fernanda, empreendedora, também acha tempo para esse trabalho voluntário. E é uma líder. E, querendo ou não, é uma rede de contatos importante, né? Uma visibilidade também importante, né? Mesmo que o tempo, às vezes, é corrido, mas... Sim. Traz pontos positivos. Então, assim, todos eles vêm com esse motivo também de alguma coisa para se fazer. Então, o Coletivo Agbara foi o momento que eu retorno para Venâncio, depois de morar um tempo fora, né? Passei um bom tempo morando em Porto Alegre. Aí lá que eu conheci o marido, né? E aí constituímos, então, essa família, né? Então, somos Cauê, Leandro e eu. E aí a gente vem para Venâncio morar aqui, né? O Leandro até é natural de Porto Alegre, mas ele vem para cá e a gente queria qualidade de vida. Só que quando eu chego aqui, eu vou buscar aquilo que eu vivia lá em Porto Alegre. Então, eu quero um espaço onde eu possa fazer trocas sobre a pauta negritude. E aí eu não acho. E aí, então a gente cria. Que aí se colocar. Exatamente. Então, se cria esse coletivo. Hoje nós somos 40 mulheres. A gente tem muito movimento, assim, agora de olhar um pouco mais para nós enquanto mulheres. Antes a gente fazia muito movimento para fazer um agito na cidade mesmo, né? Estamos aqui, né? E mostrar que, olha, a gente está pensando. Aí eu sempre falo assim, são as questões interseccionais da mulher negra. Oi? Sim, a palavra é difícil, mas é pensar, né? Porque a mulher negra tem a questão do gênero, da raça e da classe. Né? Porque muitas mulheres negras, elas vêm aí numa questão de classe social que não favorece tanto elas como deveria. E aí, então, a gente vai conversando e faz roda de conversa e faz esses movimentos. Hoje, a gente faz assim, vamos se reunir mais, temos um grupo, né, dentro do WhatsApp e a gente compartilha muita coisa, muita ideia, a gente dá parabéns, a gente divulga curso, a gente convida para isso e aquele outro. E a gente está mais fazendo encontros agora entre nós e planejando umas andanças por aí em grupo para a gente realmente ter mais contato com a questão histórica mesmo da negritude, por enquanto, dentro do Estado, né? Quem sabe a gente vai para fora, a gente não sabe ainda. Mas a gente faz muito, muito isso. A gente já vai para o nosso 5º ano agora de coletivo, meio que
nasceu quase junto com o Cauê, assim, né? E tinha essa demanda. Aí vem a Associação das Soberanas da FENACHIM, né? Da Festa Nacional de Chimarrão, aonde a gente está ali naquela ação de Páscoa, no meio da pandemia, vamos fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa, e a gente faz. E aí, não, mas a gente tem que formalizar isso, a gente tem que, né, até para a gente se constituir e também entender, lutando pela nossa história. Porque ser soberana é marcar a história, é também contribuir com uma festa, com um município e continuar fazendo isso depois que passa o teu momento de reinado. Afinal, uma vez soberana, sempre soberana. Sim, tanto que a gente nunca se fala, a gente não se denomina como ex. Nós somos eternas soberanas, tá? Então, somos eternas. E aí, então, a gente vem com esse propósito, as meninas me nomeiam, né? Tipo, não tem outra pessoa para ser a presidente senão ela, né? Então... Unanimidade, né? E aí, tipo, como não? E aí, claro, para mim é um lugar de muita responsabilidade, porque eu represento aí 50 mulheres diversas, assim, né, de todos os jeitos, mas que eu olho para a minha história, bom, primeira presidente, né, uma mulher negra dentro dessa presidência e, tipo, foram elas que me colocaram ali. Em nenhum momento eu disse assim, eu quero. Ninguém levantou o dedinho. É ela. E aí, Vai ver. Então, a gente vem com essa luta, assim, dessa questão de pensar nós dentro da história desse município, de uma festa que é muito expressiva dentro da nossa cidade, né, e já da região. Então, a gente vai tentando trazer e participando da grandiosidade que isso vai acontecendo a cada ano que tem festa também. E como é importante, né, não só a Associação das Soberanas da FENACHIM, mas também o coletivo Agbara, né, para poder mostrar para a comunidade o poder da mulher, né? Sim, sim, muito, muito. A gente traz essa força, né, que às vezes ela é uma força meio estereotipada, assim, né, que parece que a gente está querendo ser uma heroína, mas não, é uma força que a gente tem aquela determinação, aquela força de vontade de querer fazer diferente e tudo mais, e é por isso que é nesse viés que eu enxergo a força feminina para fazer acontecer. A gente vai lá e resolve, e na associação é muito interessante, a gente teve a assembleia agora recentemente, foi online, e era assim, tipo, uma fluidez, aí sinalizava lá, levantava a mãozinha, fala fulana, não sei o quê, e não sei o quê. E eu disse, gente, não ficou aquela coisa, todo mundo falando ao mesmo tempo. Não, eu disse, nossa, como a gente é, né? Preparado. Sim, né? Muito legal. E aí, agora, recentemente, né, há uma semana, exatamente uma semana, eu assumo, então, esse compromisso junto ao COMPIR, né, esse Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, onde, de novo, né, eu trago, né, a pauta racial sempre vai estar nos meus movimentos, eu nunca tiro isso, porque a gente precisa olhar isso o tempo todo. Então, eu olho para o lado, tipo, quantas outras pessoas negras tem neste mesmo lugar que eu estou, enquanto cliente, não é só como funcionário, mas está frequentando aqui, seja num restaurante, seja num barzinho, seja numa loja, independente, porque eu sempre fui a única dentro dos espaços. Na sala de aula, no colégio, era assim. Na faculdade, tinha uma, mas daqui a pouco a outra cadeira ela não fazia. Então, eu estava sozinha de novo. Então, era sempre isso. E aí, quando eu chego lá de Porto Alegre, que eu vejo várias, né, várias psicólogas negras, pessoas negras, aí eu chego aqui, tipo, cadê as pessoas? E eu sei que tem, eu sei que existem essas pessoas aqui. Por isso que vai agregando. E o COMPIR vem com esse desafio agora, ele foi reativado, ele já estava um tempo desativado, e a gente vem agora com esse propósito aí de fazer essas movimentações, de poder ter um olhar mais atento à população negra do nosso município, e aí agregando, né, esses conhecimentos todos. Eu me agarro muito no feminismo negro, em autoras negras, seja brasileiras, seja internacionais, porque a gente fala dessas dores e eu tento sempre transpor essas dores para que as pessoas entendam, né? Porque tanto a negritude, mas também a branquitude entendam, né, do que a gente está falando. Né? Tem a sororidade? Tem, mas tem até um ponto, e aí depois de um ponto, nem sempre a mão da mulher negra está sendo segurada por alguém ali. E aí eu estou falando da dororidade, daí é um outro ponto, e assim por diante. Vamos deixar uma dica de uma autora, de alguma obra que tu acha importante para a leitura. Acho que é legal a gente trazer.
Gurias, eu gosto muito, assim, eu acho que a Djamila Ribeiro, ela traz bastante coisas. Ela é ótima. Conceição Evaristo também. Vilma Piedade, que então aborda e fala sobre um livro somente sobre dororidade, que eu acho que também é... Nossa, eu vou trazer infinitas pessoas aqui para vocês. Grada Quilomba também. Enfim, são muitas. Ficam as dicas, Ficam as então. dicas. Angela Davis, né? Então, são ícones, são muitas mulheres que abordam e falam sobre isso o tempo todo e que a gente precisa agregar e trazer elas para o nosso cotidiano, né? Nas nossas leituras, para dentro da sala de aula, que também é um âmbito que... A educação é um âmbito que eu olho bastante também, que eu estou sempre atenta, se está sendo... Se a lei federal está funcionando, se está acontecendo, como isso está sendo trazido. O letramento racial, né? Como se referia. A gente não fala mais índio, agora são indígenas. Então, todos esses cuidados a gente precisa ter em respeito. Respeitar, né, cada um a partir daquilo que ele é, enquanto pessoa. Bom, e para fechar esse assunto tão gostoso, esse episódio, Fê, um conselho que tu deixaria para quem está nos ouvindo, nos assistindo, mulheres, né, que estejam aí na audiência e que têm essa vontade de empreender. O que tu diria para elas? Não desistam. Não desistam. Não desistam, mas também olhem para o lado, procurem outras mulheres que empreendem. A gente também é uma rede e a gente precisa de rede. Então, busquem parcerias, busquem conhecer, busquem fazer parte e entrar, né? Não entender que movimento que eu faço parte. Eu acho que é a gente conseguir saber que lugar que a gente também quer ocupar e, às vezes, tu vai ser um contato, tu daqui a pouco vai me indicar para outro e assim a gente vai, né? O networking dentro do empreendedorismo é fundamental. Então, mas fazer esses movimentos, mas desistir aquela coisa não é uma opção. Risca do dicionário essa palavra. Também risca, né? Se desafie e vai. É difícil, é complicado, é desafiador, seja a palavra que queira usar, sim, com certeza. Mas dá para vencer, dá muito para fazer acontecer. Se não tentar, como é que tu vai saber? Não tem como. Então, é essa dica que eu deixo, assim. Sempre tentem, não desistam jamais do propósito. E acreditem, porque muitas pessoas vão desacreditar. Muitas pessoas vão tipo, meu Deus, o que é isso que tu está fazendo? Para desacreditar tem 100, né? Muita gente. Às vezes não tem nenhum. Então, é bem isso, assim, vai que dá certo. Às vezes a gente tem que achar, que a gente se coloca, às vezes, tipo, então eu tô louca de pensar que isso aqui pode dar certo. Mas aí tu encontra um outro empreendedor e ele, tipo, nossa, que legal a tua ideia. Ah, então eu não tô louca, então vai dar certo e eu vou fazer. E é assim que a gente vai indo, assim, encaixando em loucuras sozinha, mas que depois a gente entende que faz todo sentido. Que Fê, lindo. Tô emocionada. A gente podia ficar aqui conversando mais umas 2, 3 horas, né? Se deixasse. Facilmente. Mas a gente parabeniza pelo teu trabalho enquanto empreendedora, enquanto voluntária, né? E à frente dessas 3 entidades. E a gente tem aqui uma lembrancinha para ti dos nossos parceiros, da Lumière Produtos Artesanais. Que também são 2 meninas empreendedoras. A gente também agradece a Bruna Fischer e a Bárbara Teixeira, que participaram, né, fizeram uma participação especial aqui no nosso podcast e que, com certeza, assim como a tua presença, engrandeceram muito esse episódio, né, para falar sobre mulheres empreendedoras, que é um tema tão importante e que precisa ser falado, né, porque mulher pode ser clichê, mas a gente acha que sim, mulher pode estar onde ela quiser e fazer o que ela quiser, porque a gente é competente o suficiente para isso, né? Sim. A gente também agradece, então, o patrocínio da Estúdio Vitória Altíssimo, que a Vitória Altíssimo e a Viviane Lindsen são as meninas responsáveis por cuidar você da cabeça aos pés. Elas têm o propósito, então, do embelezamento, de cuidar da saúde dos fios, sejam dos cabelos, das sobrancelhas, das unhas ou dos cílios. E elas estão, então, no ramo da beleza há mais de 10 anos. A gente agradece aos nossos apoiadores, a Lumière Produtos Artesanais, a SS Orquídeas e também a Buenas Mate. Agradeço a Thaís e a Lu, que estão dividindo a bancada comigo. Ao Renan Zarte, que está na técnica. E a gente convida, então, a todos vocês para nos seguirem nas redes sociais, no Instagram, @falaigurias. Para quem não acompanhou o primeiro e o segundo episódio, podem acessar aí o canal da Terra FM no YouTube, o Terra Play.
E dúvidas, críticas, sugestões, enfim, a gente está sempre aberta aí para novos desafios e também para ouvir vocês que estão nos acompanhando. E estamos lá no Spotify também, no Fala aí Gurias. Isso aí. Quem quiser, muitas opções. Quem quiser nos escutar no Spotify, estamos lá também. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio e Fala aí Gurias!